Quando a consciência se recusa a partir. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante, alma querida. Hoje falaremos de algo delicado, profundo e pouco compreendido. Algo que não costuma ser explicado com clareza, mas que Chico Xavier tratava com extremo cuidado e compaixão. O que acontece com quem não aceita a própria morte? Essa pergunta assusta. Mas ignorá-la não a torna menos real. Porque nem todos partem em paz. Nem todos compreendem de imediato que o corpo ficou para trás. E nem todos conseguem aceitar que a vida, como conheciam, mudou de forma irreversível. Você já parou para pensar nisso? O que acontece quando a consciência continua viva, mas se recusa a reconhecer a própria condição? Quando o espírito diz, ainda que em silêncio: isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não morri. Eu preciso voltar. Chico Xavier afirmava com firmeza e amor: o sofrimento maior após a morte não vem da morte em si, mas da resistência a aceitá-la. O grande choque em continuar existindo. Muitas pessoas acreditam que, ao morrer, tudo se apaga. Outras imaginam um julgamento imediato. Poucas estão preparadas para a realidade mais simples e mais difícil. A consciência continua exatamente como é. Quem morre não se transforma automaticamente. Leva consigo seus medos, crenças, apegos e negações. E é justamente aí que começa o conflito. Se esta reflexão já está tocando algo dentro de você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que vivem com medo ou desconhecimento sobre a morte. A recusa silenciosa. Chico Xavier relatava comunicações de espíritos que diziam frases como: eu não aceitei. Eu não quis ir. Eu achei que ainda dava tempo. Esses espíritos não estavam revoltados com Deus. Estavam presos à própria negação. A morte havia ocorrido. Mas a consciência se recusava a reconhecê-la. Quando o espírito permanece ligado à vida física, ao não aceitar a morte, o espírito tende a permanecer preso ao ambiente terreno. Fica próximo da casa onde morava. Acompanha familiares. Tenta interferir em situações. Não porque é mau, mas porque ainda se vê como parte daquela realidade. Chico dizia que esse estado gera profundo sofrimento. Pois o espírito observa, sente, percebe, mas não consegue mais participar como antes. O sofrimento não é castigo. Aqui é essencial esclarecer algo. Esse sofrimento não é punição divina. Não é castigo. Não é inferno eterno. É consequência natural do apego e da negação. Assim como quem se recusa a acordar sofre quando a realidade insiste em se impor. O espírito que se recusa a aceitar a morte sofre até compreender. Se você já perdeu alguém e teme que essa pessoa esteja sofrendo, escreva nos comentários. Que encontre paz. Essa vibração sincera alcança mais do que imaginamos. O papel do apego. Quanto maior o apego à vida material, mais difícil tende a ser a aceitação da morte. Apego ao corpo. Apego a bens. Apego a pessoas. Apego ao controle. Chico Xavier alertava que o apego excessivo é uma das maiores causas de perturbação após o desencarne. Não porque amar seja errado, mas porque amar não é possuir. A confusão emocional. O espírito que não aceita a própria morte vive um estado de confusão intensa. Sente saudade, mas não pode abraçar. Sente preocupação, mas não pode resolver. Sente vontade de falar, mas não é ouvido. Isso gera angústia, revolta e, em alguns casos, desespero. Chico dizia que esse é um dos estados mais dolorosos do mundo espiritual. Não por sofrimento físico, mas por sofrimento emocional profundo. Por que isso acontece com algumas pessoas? Não acontece porque a pessoa foi o ruim, nem porque o Deus quis. Acontece porque essa pessoa nunca refletiu sobre a morte enquanto viva. Nunca se preparou emocionalmente para a transição.
Nunca aceitou a ideia de que tudo é impermanente. Quando a morte chega, ela encontra resistência. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita com sinceridade. Se hoje fosse o seu último dia, você conseguiria aceitar que a vida física terminou e que algo novo começou? Essa pergunta não é medo. É consciência. Na parte 2, vamos falar sobre o que esses espíritos sentem dia após dia. Como o apego pode gerar sofrimento prolongado. E de que forma o auxílio espiritual tenta alcançar quem resiste. O sofrimento que nasce da resistência. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Agora precisamos falar com honestidade e compaixão sobre o que acontece depois que o espírito se recusa a aceitar a própria morte. Não é um tema fácil. Mas é necessário. Porque o sofrimento que surge nesse estado não vem da morte. Vem da resistência a ela. O dia a dia do espírito que não aceita. Ao contrário do que muitos imaginam. O espírito que não aceita a morte não entra em um tormento imediato e espetacular. O sofrimento é lento, silencioso e crescente. Ele acorda acreditando que ainda pode voltar. Observa a casa. Acompanha a rotina dos familiares. Tenta interferir. Mas percebe, dia após dia, que algo está errado. As pessoas não respondem. Os objetos não reagem. O mundo segue sem ele. Chico Xavier dizia que esse é um dos sofrimentos mais angustiantes que existem. Ver a vida continuar sem poder participar dela. A ilusão de que ainda há controle. Muitos desses espíritos acreditam, no início, que basta insistir. Pensam que conseguirão dar um jeito. Que poderão voltar ao corpo. Que tudo foi um engano. Essa ilusão prolonga o sofrimento. Porque a realidade espiritual não funciona pela força da vontade isolada, mas pela aceitação consciente. Enquanto o espírito luta contra o que já aconteceu, ele se cansa emocionalmente. Se esta explicação está te ajudando a compreender melhor esse processo, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda vive com medo ou culpa em relação à morte. O agravamento emocional. Com o passar do tempo, a frustração cresce. O espírito começa a sentir tristeza profunda, revolta, sensação de abandono, confusão mental. Chico explicava que isso não ocorre porque alguém o castiga, mas porque ele está fora de sintonia com a nova realidade. É como tentar respirar fora d'água. O risco da fixação. Alguns espíritos entram em estado de fixação. Fixação em pessoas específicas. Fixação em lugares. Fixação em situações não resolvidas. Esses espíritos permanecem presos a um ponto da vida terrena, revivendo mentalmente os mesmos episódios. Chico dizia que essa repetição mental cria verdadeiras prisões emocionais. A influência nos encarnados. Aqui precisamos tratar de um ponto delicado, mas importante. Espíritos que não aceitam a própria morte. Quando muito perturbados, podem influenciar emocionalmente os encarnados a quem estão ligados. Não por maldade, mas por desespero. Tentam se fazer sentir. Buscam atenção. Buscam alívio. Isso pode gerar tristeza súbita, angústia sem causa aparente, pensamentos repetitivos. Por isso Chico insistia tanto na oração equilibrada. Não no desespero. Se você já sentiu um aperto no peito sem explicação clara, escreva nos comentários. Busco equilíbrio. Essa intenção é importante. Porque a ajuda nem sempre é aceita. Mesmo com equipes espirituais se aproximando, nem todos aceitam a ajuda de imediato. Alguns espíritos desconfiam, negam, rejeitam a ideia de terem morrido, recusam orientação. Chico dizia que o livre-arbítrio é respeitado até nesse momento. Ninguém é levado à força.
O papel do orgulho e do medo. Dois sentimentos costumam sustentar essa resistência: orgulho e medo. Orgulho por não aceitar a própria fragilidade. Medo do desconhecido. Enquanto esses sentimentos dominam, o espírito permanece preso. O sofrimento não é eterno. Aqui está uma verdade fundamental. Nenhum espírito fica eternamente nesse estado. O sofrimento não é infinito. A dor não é definitiva. Em algum momento, o cansaço da resistência supera o medo da aceitação. E quando isso acontece, o primeiro pedido de ajuda surge. Chico dizia que o pedido sincero abre imediatamente caminhos de auxílio. A importância das preces dos encarnados. As preces feitas com amor e equilíbrio funcionam como pontes vibratórias. Elas não puxam o espírito, mas o acalmam. Acalmam o coração. Diminuem o medo. Facilitam a aceitação. Por isso, orar é um ato de amor real. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita. Se você estivesse em sofrimento, aceitaria ajuda com humildade? Ou resistiria por orgulho ou medo? Essa resposta revela muito sobre o estado da consciência. Na parte 3, vamos falar sobre como ocorre o resgate espiritual. O momento em que o espírito finalmente aceita. E como a paz começa a ser reconstruída. O cansaço da resistência e o início do despertar. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Existe um momento decisivo na trajetória do espírito que não aceita a própria morte. Um momento silencioso, quase invisível, mas profundamente transformador. É quando o espírito se cansa de resistir. Porque resistir exige energia. Negar a realidade consome forças. Lutar contra o que já aconteceu esgota a alma. Chico Xavier dizia que ninguém permanece em sofrimento por vontade de sofrer. O sofrimento persiste enquanto a consciência acredita que resistir ainda é possível. O esgotamento emocional. Depois de muito tentar interferir na vida física, de acompanhar familiares sem ser percebido, de insistir em ideias de retorno impossível, o espírito começa a sentir um profundo cansaço interior. Não é apenas tristeza. É exaustão. Exaustão de lutar contra o inevitável. Exaustão de esperar respostas que não vêm. Exaustão de sustentar uma realidade que não existe mais. Esse cansaço é um sinal importante. Ele indica que a consciência começa, ainda que lentamente, a se abrir. Se esta reflexão está tocando algo profundo em você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda vive preso à dor da resistência. Quando o silêncio substitui a revolta. Em um primeiro momento, a resistência vem acompanhada de revolta. Depois, de tristeza. Mais adiante, de silêncio. Esse silêncio não é paz ainda. Mas já não é luta. Chico explicava que, nesse silêncio, a consciência começa a ouvir algo novo. A própria verdade interior. Não mais os desejos antigos. Não mais as fantasias de retorno. Mas a percepção de que algo precisa mudar. O medo começa a perder força. À medida que o espírito se cansa, o medo começa a diminuir. Não desaparece de imediato. Mas já não domina tudo. O medo do desconhecido dá lugar à curiosidade. A curiosidade abre espaço para a escuta. E a escuta permite que a ajuda se aproxime. Chico dizia que a ajuda espiritual sempre esteve ali. O que muda é a capacidade do espírito de percebê-la. A primeira pergunta verdadeira. Nesse estágio, surge uma pergunta interna que muda tudo. E se eu aceitar? Essa pergunta não vem carregada de certeza, mas de possibilidade. Não é ainda fé plena. É a abertura. Chico afirmava que a abertura é o primeiro passo da libertação. Enquanto a consciência diz ou não, nada muda. Quando ela diz ou talvez, o caminho começa a se formar.
Se você já viveu um momento em que o cansaço te fez repensar tudo, escreva nos comentários. Eu mudei. Essa consciência é profundamente transformadora. A aproximação mais clara do amparo espiritual. Quando a resistência diminui, o amparo espiritual se torna mais perceptível. A presença que antes parecia distante começa a ser sentida com mais clareza. A energia ao redor se suaviza. A confusão mental diminui. Chico descrevia esse momento como o início de um alívio profundo. Mesmo antes da aceitação completa. É como se a alma respirasse pela primeira vez. A vergonha que precisa ser superada. Um sentimento comum nesse estágio é a vergonha. Vergonha de ter resistido tanto. Vergonha de ter rejeitado ajuda. Vergonha de perceber que sofreu mais do que precisava. Chico ensinava que a vergonha não deve ser alimentada. Ela precisa ser acolhida e dissolvida. No mundo espiritual, ninguém ridiculariza quem sofre. Não há julgamento moral. Há compreensão. A consciência começa a se render. Render-se, aqui, não é fraqueza. É maturidade. É reconhecer que lutar contra a realidade não trouxe paz. E que talvez aceitar seja o caminho. Esse é o instante em que o espírito começa, internamente, a dizer: eu não consigo sozinho. E essa frase, embora simples, é poderosa. O pedido que muda tudo. Quando o pedido de ajuda surge, ainda que timidamente, o socorro se intensifica. Chico Xavier era categórico ao afirmar: nenhum pedido sincero de ajuda fica sem resposta. Às vezes a resposta não vem como imaginamos. Mas ela vem. E com ela, começa uma nova fase. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita com honestidade. Você aceita ajuda quando percebe que não consegue mais sozinho? Ou insiste até se esgotar completamente? Essa resposta revela muito sobre o estado da consciência. Esta parte nos prepara para algo essencial. Na próxima parte, vamos falar sobre como acontece o resgate espiritual. O momento em que o espírito finalmente aceita a sua condição. E como a paz começa, pouco a pouco, a ser reconstruída. Quando o orgulho cede lugar à humildade. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Existe um ponto extremamente sensível na trajetória do espírito que não aceita a própria morte. Um ponto que não costuma ser mencionado, mas que Chico Xavier conhecia profundamente. É o momento em que o orgulho começa a se desfazer. Não aquele orgulho visível, arrogante. Mas o orgulho silencioso, disfarçado de força, de controle, de autossuficiência. Enquanto encarnados, aprendemos a sustentar a imagem de que damos conta de tudo. Que não precisamos de ajuda. Que admitir fragilidade é sinal de fraqueza. Após a morte, essa ilusão começa a ruir. A falsa força da resistência. Durante muito tempo, o espírito acredita que resistir é ser forte. Resistir à ideia da morte. Resistir à ajuda. Resistir à mudança. Mas chega um momento em que a consciência percebe algo doloroso e libertador ao mesmo tempo. Resistir não trouxe paz. Chico dizia que a verdadeira força espiritual não está em lutar contra a realidade, mas em aceitá-la com dignidade. Se esta reflexão está tocando algo profundo em você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que ainda confundem orgulho com força. A humildade como chave de libertação. Quando o orgulho começa a ceder, a humildade surge. Humildade não como humilhação, mas como reconhecimento sincero das próprias limitações. O espírito começa a compreender que não controla tudo, que não entende tudo, que precisa aprender. E isso não o diminui. O liberta. Chico ensinava que a humildade é a porta de entrada para qualquer socorro espiritual verdadeiro. O abandono da imagem que se tinha de si. Outro processo delicado acontece nesse estágio. O espírito começa a abandonar a imagem rígida que tinha de si mesmo. A imagem de forte, de invulnerável,
de insubstituível. Essa imagem sustentava a resistência. Quando ela cai, a consciência se sente nua. Mas também mais leve. Porque não precisa mais fingir. A aproximação mais clara dos mentores. Com a humildade, a sintonia muda. Os mentores espirituais, que sempre estiveram presentes, agora conseguem se aproximar de forma mais direta. Não com imposição, mas com orientação suave. Chico descrevia esse momento como o início de uma conversa silenciosa entre a alma e a vida. Uma conversa feita de intuições, sensações de acolhimento e confiança. O medo da dependência. Mesmo assim, muitos espíritos ainda sentem medo. Medo de depender. Medo de perder a autonomia. Medo de se entregar. Chico esclarecia que aceitar ajuda espiritual não significa perder liberdade. Significa aprender a caminhar em conjunto. No plano espiritual, ninguém evolui sozinho. A confiança começa a nascer à medida que o espírito percebe que não está sendo julgado, nem punido, nem diminuído. A confiança começa a surgir. Confiança de que não será abandonado. Confiança de que há propósito além da dor. Confiança de que aceitar não significa desaparecer. Essa confiança é frágil no início, mas é real. Se você já viveu um momento em que precisou confiar sem entender tudo, escreva nos comentários. Eu confiei. Essa atitude é profundamente espiritual. A rendição consciente. Aqui chegamos a um ponto crucial. O espírito não é forçado a aceitar a morte. Ele escolhe. Escolhe parar de lutar. Escolhe ouvir. Escolhe seguir. Essa rendição não é derrota. É amadurecimento. Chico dizia que toda evolução começa com um ato de rendição consciente à verdade. O alívio imediato. Quando essa escolha é feita, algo muda quase instantaneamente. A angústia diminui. A confusão se ameniza. O ambiente espiritual ao redor se torna mais leve. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o principal obstáculo caiu, a resistência. O coração começa a descansar. Pela primeira vez desde a morte, o espírito começa a descansar. Não é ainda a paz plena, mas é o fim da luta interna. Esse descanso é essencial para o próximo passo. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita com sinceridade. Você consegue reconhecer quando lutar deixou de ser força e passou a ser sofrimento desnecessário? Essa consciência é libertadora. Com essa rendição, o caminho finalmente se abre. Na parte 3, entraremos no momento decisivo. O resgate espiritual. O acolhimento consciente. E o início real da reconstrução da paz interior. O resgate espiritual e o primeiro passo em direção à paz. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Depois da resistência, do cansaço, da rendição silenciosa e da humildade que começa a nascer, chega o momento que muda completamente a experiência do espírito. O resgate espiritual. Esse resgate não acontece com espetáculos. Não acontece com imposições. Não acontece com pressa. Ele acontece quando a consciência finalmente diz, ainda que em pensamento: eu aceito ajuda. O que é o resgate espiritual? Ao contrário do que muitos imaginam, o resgate espiritual não é retirar alguém à força de um lugar. É um encontro de sintonia. Chico Xavier explicava que o resgate ocorre quando a vibração do espírito se eleva o suficiente para perceber e aceitar o auxílio que sempre esteve presente. Os mentores não o chegam de repente. Eles sempre estiveram ali. O que muda é a abertura da consciência. Se esta explicação está trazendo clareza ao seu coração, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda teme o mundo espiritual por desconhecimento. O primeiro contato consciente. Quando o resgate começa, o espírito sente algo novo. Não é euforia. Não é medo. É alívio.
Uma sensação de não estar mais sozinho. De ser compreendido sem julgamento. De ser acolhido sem exigências. Chico relatava que muitos espíritos choram nesse momento. Não de dor, mas de descanso emocional. A linguagem do amparo. O amparo espiritual raramente vem por palavras. Vem por sensação. Por intuição. Por energia. O espírito sente paz ao redor. Sente firmeza. Sente direção. Mesmo sem entender tudo, ele percebe. Agora estou seguro. O desprendimento gradual da vida física. Durante o resgate, os mentores ajudam o espírito a se desprender emocionalmente da vida física. Não há ruptura brusca. Há compreensão progressiva. O espírito é ajudado a entender que os familiares continuarão suas jornadas. O amor não acabou. A ligação não precisa ser rompida, apenas transformada. Chico dizia que esse esclarecimento é essencial para evitar recaídas emocionais. A condução para locais de tratamento espiritual. Após o primeiro acolhimento, muitos espíritos são conduzidos a locais de tratamento espiritual. Esses locais não são castigos. São hospitais espirituais. Ali, o espírito recebe equilíbrio emocional, esclarecimento gradual, fortalecimento do perispírito. Chico descrevia esses ambientes como espaços de profunda organização, serenidade e cuidado. Se você já sentiu alívio depois de aceitar ajuda em um momento difícil da vida, escreva nos comentários. Fui acolhido. Essa lembrança fortalece a consciência. O choque da comparação. Um detalhe importante. Alguns espíritos se comparam a outros durante o resgate. Acham que o demoraram demais. Sentem vergonha por terem resistido. Chico ensinava que essa comparação não tem valor espiritual. Cada consciência tem seu tempo. Cada processo é respeitado. No mundo espiritual, não há pressa, apenas aprendizado. A reconstrução da confiança. Com o passar do tempo, o espírito começa a confiar novamente. Confia nos mentores. Confia na própria capacidade de aprender. Confia que a dor não foi em vão. Essa confiança é essencial para o próximo estágio. Sem ela, o espírito pode voltar a resistir. A nova percepção da morte. Depois do resgate, algo muda definitivamente. O espírito passa a enxergar a morte não como perda, mas como transição. Não como punição, mas como continuação. Chico dizia que, após esse entendimento, o medo da morte se dissolve quase por completo. O amor como âncora. O amor vivido em vida se revela agora como âncora emocional. Espíritos que amaram verdadeiramente encontram mais estabilidade. Espíritos que viveram apenas para si enfrentam mais desafios. Não como castigo, mas como reflexo do que foi cultivado. O início da reconstrução. Aqui termina a fase mais dolorosa. Não significa que tudo está resolvido, mas significa que o espírito voltou a caminhar. Com apoio. Com direção. Com propósito. Chico dizia que todo espírito que aceita ajuda reencontra o caminho da paz. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita com sinceridade. Você consegue aceitar ajuda quando percebe que precisa? Ou ainda associa isso à fraqueza? Essa resposta é um convite ao crescimento espiritual. Na parte 4, vamos falar sobre a adaptação após o resgate. A revisão da vida sob nova perspectiva. E como o espírito começa a se preparar para novos passos. A adaptação após o resgate é a nova forma de enxergar a própria vida. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Depois do resgate espiritual, depois do acolhimento e do primeiro alívio, o espírito entra em uma fase essencial da adaptação consciente à nova realidade. Esse momento não é imediato. Não é automático. E tampouco é igual para todos.
Chico Xavier explicava que, assim como o corpo precisa de tempo para se recuperar após uma doença longa, a alma também precisa de tempo para se reorganizar depois de um período de resistência, medo e sofrimento. O repouso que cura. Após o resgate, muitos espíritos passam por um período de repouso espiritual. Esse repouso não significa inconsciência total. É um estado de serenidade assistida, onde a mente desacelera e o perispírito se reequilibra. Chico comparava esse momento a um sono reparador após uma grande exaustão emocional. É nesse repouso que a confusão diminui. O medo se dissolve gradualmente. A sensação de segurança se fortalece. Se esta mensagem está trazendo paz ao seu coração, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda sofre pela perda ou pelo medo da morte. A adaptação ao novo modo de existir. Quando o espírito desperta desse repouso inicial, começa a perceber que sua forma de existir mudou. Não precisa mais comer, dormir como antes, usar o corpo físico. Mas continua pensando, sentindo, amando. Essa percepção é libertadora e, ao mesmo tempo, estranha. Chico dizia que muitos espíritos sentem alegria ao perceber que continuam vivos, mas também um certo espanto ao compreender que a vida não funciona mais como antes. A orientação gradual. Nesse estágio, o espírito recebe orientações. Não são longas explicações filosóficas. São ensinamentos simples, práticos e graduais. Os mentores explicam onde ele está, o que aconteceu, o que acontecerá a seguir. Tudo no ritmo que a consciência consegue absorver. Chico insistia que o mundo espiritual respeita profundamente o tempo de cada alma. A nova visão sobre a resistência passada. Com mais clareza mental, o espírito começa a olhar para o período em que resistiu à morte. Agora, sem dor intensa, ele compreende melhor. Por que sofreu? Por que resistiu? O que poderia ter sido diferente? Não há julgamento. Há aprendizado. Chico dizia que esse olhar retroativo é essencial para evitar repetições futuras. A revisão da vida sob nova perspectiva. Diferente da revisão profunda que ocorre mais adiante, aqui acontece uma primeira revisão suave. O espírito revê escolhas marcantes, atitudes que geraram sofrimento, momentos em que poderia ter agido diferente. Mas agora, com apoio emocional. Esse processo não machuca como antes, porque o espírito já não está sozinho. Se você já conseguiu olhar para um erro do passado com mais compreensão do que dor, escreva nos comentários. Eu aprendi. Esse reconhecimento é sinal de amadurecimento espiritual. O despertar da responsabilidade. Com essa nova visão, surge algo muito importante: responsabilidade consciente. Não culpa. Não autopunição. Responsabilidade. O espírito começa a compreender que suas escolhas tiveram consequências, e que ele pode, se deve, se aprender com elas. Chico dizia que esse despertar é um dos maiores sinais de evolução. O alívio de saber que há recomeço. Talvez uma das maiores bênçãos desse momento seja a certeza de que nada está perdido. Não há erros definitivos. Não há condenações eternas. Há sempre novas oportunidades de aprendizado. Essa certeza traz alívio profundo. Chico repetia: Deus nunca fecha portas. Ele apenas muda caminhos. A preparação para novos passos. À medida que a adaptação avança, o espírito começa a se preparar para o que virá a seguir. Alguns seguirão para estudos no plano espiritual. Outros para trabalhos de auxílio. Outros iniciarão, mais adiante, o planejamento de uma nova encarnação. Nada é imposto. Tudo é construído com consciência. A paz que começa a se estabelecer. A paz que surge aqui não é euforia. É tranquilidade. É a sensação de estar no lugar certo. De ser compreendido. De estar em processo de crescimento.
Chico dizia que essa paz é o sinal mais claro de que o espírito finalmente aceitou a vida como ela é, de eterna e em constante transformação. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita com sinceridade. Quando você erra, consegue aprender? Ou se prende à culpa por muito tempo? Essa resposta é um espelho do estado da consciência. Na parte 5, vamos falar sobre o futuro espiritual desses espíritos. Como a reencarnação pode surgir como oportunidade. E o que tudo isso nos ensina sobre viver melhor agora. Quando o espírito entende que resistir não era falta de fé, mas medo. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Antes de avançarmos para o futuro espiritual e para os novos caminhos que se abrem após a adaptação, precisamos permanecer mais um pouco neste ponto delicado da jornada. Existe algo que muitos espíritos só compreendem depois de serem acolhidos. Resistir à própria morte não era sinal de maldade, nem de fraqueza espiritual. Era, na maioria das vezes, medo. Medo do desconhecido. Medo de perder quem amava. Medo de deixar pendências. Medo de deixar de existir. Chico Xavier dizia que Deus não condena o medo. Deus o compreende. A libertação da autocondenação. Um dos sofrimentos mais sutis que surgem após o resgate é a autocondenação. O espírito pensa: por que resisti tanto? Por que não aceitei antes? Por que sofri tanto desnecessariamente? Esses pensamentos podem gerar culpa tardia. Chico ensinava que essa culpa precisa ser dissolvida com compreensão, não alimentada. Ninguém aprende antes da hora que consegue aprender. Cada consciência desperta no tempo possível. Se esta reflexão está trazendo alívio ao seu coração, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que se culpam em excesso por seus próprios processos. O medo como parte do aprendizado. Ao olhar para trás com mais lucidez, o espírito começa a perceber que o medo também ensinou. Limites. Desapego. Humildade. Necessidade de confiança. Chico dizia que até as quedas fazem parte da pedagogia divina. Nada é desperdiçado. Nem mesmo a resistência. A compreensão de que o amor nunca foi perdido. Um dos maiores medos de quem não aceita a própria morte é este: vou perder quem amo. Depois do resgate, essa ilusão começa a cair. O espírito percebe que o amor não terminou. Os vínculos verdadeiros permanecem. A separação é apenas temporária. Essa compreensão traz alívio profundo. Chico afirmava que o amor é a única coisa que atravessa intacta todas as dimensões. O olhar mais compassivo para si mesmo. Com o tempo, o espírito começa a se olhar com mais compaixão. Já não se vê como alguém o que falhou, mas como alguém que aprendeu através da experiência. Essa compaixão interior é essencial para o próximo passo evolutivo. Sem ela, o espírito carrega peso desnecessário. Se você está aprendendo a ser mais gentil consigo mesmo, escreva nos comentários: estou me perdoando. Essa atitude transforma profundamente a consciência. A maturidade espiritual que nasce da dor. Curiosamente, muitos espíritos que resistiram à morte tornam-se, depois, grandes aprendizes da serenidade. Porque conheceram o medo. Conheceram a dor da resistência. E agora valorizam profundamente a paz. Chico dizia que a dor bem compreendida gera maturidade espiritual acelerada. Não porque a dor seja boa, mas porque o aprendizado que nasce dela é real. O fim da luta interna. Chega um momento em que o espírito percebe: eu não preciso mais lutar. Essa percepção encerra definitivamente o ciclo de sofrimento. A consciência deixa de se defender da realidade e passa a caminhar com ela. Esse é um dos maiores sinais de libertação espiritual. O preparo silencioso para novos caminhos. Com a luta encerrada, o espírito começa a se abrir para o futuro. Não com ansiedade. Não com pressa. Mas com curiosidade serena.
O que virá agora? O que posso aprender? Como posso servir? Essas perguntas substituem o medo. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita com honestidade. Você consegue reconhecer que, muitas vezes, não foi falta de fé que te paralisou, mas medo? Essa compreensão liberta. Este bloco nos prepara para o encerramento do roteiro. Na parte 5, falaremos sobre o futuro espiritual após a aceitação plena. Reencarnação como oportunidade, não castigo. E o maior ensinamento que tudo isso deixa para quem ainda está na Terra. O futuro espiritual, o recomeço e o que isso nos ensina enquanto vivos. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante final, alma querida. Depois da aceitação, depois do acolhimento, depois da adaptação e da libertação do medo, o espírito finalmente consegue olhar para frente. E o que ele encontra não é castigo. Não é vazio. Não é esquecimento. Ele encontra continuidade. Nada termina quando a aceitação acontece. Quando o espírito aceita a própria morte, algo essencial se revela. A vida nunca esteve suspensa, apenas mudou de forma. Chico Xavier afirmava que a maior dor do espírito resistente não é a morte, mas o atraso no reencontro consigo mesmo. Quando a aceitação chega, o fluxo da vida espiritual se restabelece. O espírito volta a aprender. Volta a sentir propósito. Volta a caminhar. O futuro espiritual após a resistência. Espíritos que passaram por longos períodos de resistência não são condenados a nada especial. Ao contrário, são acolhidos como aprendizes que enfrentaram dificuldades reais. Chico dizia que muitos desses espíritos se tornam, mais tarde, grandes auxiliares de outros que sofrem o mesmo medo que um dia sentiram. Quem conhece a dor da resistência aprende a amparar com mais compaixão. Reencarnação, uma oportunidade, não punição. Em determinado momento, surge a possibilidade da reencarnação. Não como imposição. Não como castigo. Mas como oportunidade consciente. O espírito, agora mais lúcido, compreende que retornar à vida física pode ser a chance de aprender o desapego. Desenvolver confiança. Viver com menos medo. Amar com mais liberdade. Chico repetia: reencarnamos para aprender a viver melhor, não para sofrer. Se você sente que cada dia é uma nova chance de aprender, escreva nos comentários. Eu posso recomeçar. Essa consciência já é luz. O aprendizado definitivo da experiência. A maior lição deixada pela resistência à morte é simples e profunda. Lutar contra a realidade só prolonga a dor. Aceitar não é desistir. Aceitar é compreender. O espírito aprende que o controle absoluto é ilusão. O apego excessivo aprisiona. A confiança liberta. Esses aprendizados acompanham o espírito para sempre. O que isso ensina a quem ainda está na Terra? Aqui está o ponto mais importante de todo o roteiro. Tudo isso não é apenas sobre o outro lado. É sobre como viver melhor agora. Quando compreendemos o que acontece com quem não aceita a própria morte, aprendemos que viver com apego excessivo gera sofrimento. Negar a impermanência gera medo. Fugir da realidade não traz paz. E, principalmente, quem vive aceitando a vida como ela é, morre com mais serenidade. Preparar-se para a morte é aprender a viver. Chico Xavier insistia que o verdadeiro preparo para a morte acontece em vida. Como? Aceitando mudanças. Aceitando perdas. Aceitando limites. Aceitando ajuda. Cada aceitação em vida é um treino espiritual. Quem aprende a aceitar agora, não se desespera depois. O amor como único vínculo eterno. Ao final de toda essa jornada, o espírito compreende algo essencial. Tudo o que não foi amor se dissolve. Tudo o que foi amor permanece. O amor vivido em vida se transforma em amparo. O amor negado se transforma em aprendizado. Por isso Chico dizia: amemos agora,
enquanto é tempo. A mensagem final. Se esta mensagem chegou até você, não foi acaso. Talvez você tema a morte. Talvez tenha perdido alguém. Talvez esteja resistindo a mudanças na vida. A lição é a mesma. A aceitação abre portas que a resistência mantém fechadas. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui caminhamos juntos em luz, consciência e consolação. Compartilhe este vídeo com alguém que sofre com o medo da morte ou com perdas difíceis. Ser instrumento de esclarecimento também é missão espiritual. Que a paz do Cristo te acompanhe. Que tua consciência se fortaleça. Que tua vida seja vivida com menos medo e mais confiança. Porque quando o momento chegar, que o coração reconheça o caminho. Sem resistência. Sem pânico. Apenas com luz. Paz e luz sempre.